chamo Fernanda Estica, eu sou jornalista, sou mestre de cerimônias aqui da Arena Conhecimento, é um prazer acompanhar vocês aqui. E a Bio Brasil Fair e a Naturaltech são realizadas pela Francal. A gente conta com patrocinadores Diamante, a nossa patrocinadora, a Gami, patrocinadores Ouro, a marca Alva apoiando a Bio Brasil e as marcas Nutrata e 100% Você apoiando a Naturaltech e também o nosso patrocinador Prata, que é a Vitafora. A gente deixa aqui os agradecimentos aos nossos patrocinadores e a todos os nossos parceiros que fazem esse evento aqui acontecer. Bom, vamos então para o nosso conteúdo. A gente começa aqui com uma palestra, com um assunto super atual, super relevante. O cuidado com a saúde física e mental, a gente sabe que virou prioridade para muitos brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada por uma consultoria estratégica, cerca de 75% dos brasileiros estão mais focados na saúde, e isso só vem aumentando. É só a gente olhar essa feira aqui, né? Esse nosso evento todo voltado para a saudabilidade fica cada ano mais importante, maior, tem cada vez mais gente aqui interessada nesse assunto, comprovando a força desse setor. Nessa palestra agora, a gente vai tentar entender esse consumidor, entender o que ele está buscando, para falar sobre esse perfil de vida mais saudável, sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. A gente convida agora a CEO da VP Nutrição Funcional, a doutora Valéria Pascoal. Valéria, venha para o nosso palco, por gentileza. Seja muito bem-vinda, obrigada por vir participar com a gente. Agora, o palco é seu. Está me ouvindo? Está ligado? Então, boa tarde já, né, a todas e todos. Realmente, a temática de nós discutirmos aonde esses brasileiros saudáveis estão e o que eles consomem tem um impacto total na nossa sociedade e tem um impacto total nas empresas, o que essas empresas estão produzindo para que a gente efetivamente tenha aí mais qualidade de vida. Eu posso passar o próximo? Vai para cá? Então eu posso passar por aqui. Pronto, com a tecnologia pronta, está perfeita. Bom, então vamos lá. Sobre a montanha. Eu acho que essa música está meio, mas tudo bem. Aqui, gente, nós temos o último mapa da obesidade no nosso país, em todas as regiões brasileiras. E o que a gente vai observando? Que a obesidade ela tem aumentado em todas as regiões e todas as camadas sociais. Antes, a obesidade era um problema que a gente tinha nas pessoas que tinham maior poder aquisitivo. Hoje, não. Hoje, a obesidade está aumentando muito, inclusive nas cadeias com menor poder aquisitivo. E é um problema mundial. Até 2025, no mundo, nós vamos ter aí mais do que 2,3 bilhões de adultos obesos. E quando a gente fala obesidade no público com menor poder aquisitivo, nós estamos falando de uma obesidade que vem ligada a uma fome oculta de micronutrientes e de compostos bioativos. Porque a gente imagina que a pessoa obesa ela vai estar consumindo uma quantidade adequada desses nutrientes ou até superior. Não. Ela acaba tendo esse consumo, por todos os dados epidemiológicos, principalmente à base dos produtos ultraprocessados. E por isso que quando estava toda essa juventude aqui, e eles expressaram com cartas que vai chegar até o nosso presidente, me veio uma reflexão do Barack Obama. Olha que importante essa frase do Barack Obama.
ele coloca que a nossa geração está sendo impactada por tudo que já foi feito nesse planeta Terra, mas que essa geração é a única que pode mudar este futuro. Vocês entenderam desse momento que antecedeu a minha palestra, da importância dessas crianças enviarem cartas para o presidente da ONU, colocando o impacto dessas mudanças climáticas e como nossos hábitos alimentares têm impacto nessas mudanças climáticas? É perfeito. Então, nessa pesquisa, mostrou exatamente que os ultraprocessados, sejam os biscoitos, seja a questão mesmo de refrigerante, de doces sem valor nenhum agregado, de salgadinhos, muitas vezes que são consumidos pela população carente, tem aí o impacto direto no aumento da obesidade. E aqui exatamente vem um trabalho da British Journal mostrando numa meta-análise, e quem é cientista aqui presente sabe o peso de uma meta-análise, que esse impacto ele não está diretamente ligado somente à obesidade. Várias e várias outras doenças estão relacionadas ao consumo dos ultraprocessados. Doenças como doença cardiovascular, aumento da pressão arterial, o câncer, doenças metabólicas importantes na saúde da mulher, com alterações hormonais, aumentando os índices de endometriose, de síndrome de ovário policístico, mudanças no metabolismo da tireoide, mudanças mentais em doenças como depressão, esquizofrenia, e aí vem autismo, junto com o autismo, hiperatividade. Olha a importância da gente mudar o consumo, das pessoas terem essa noção, esse conhecimento dos ultraprocessados. Depois eu posso socializar realmente todo esse material aqui com vocês, porque envolve nesse consumo dos ultraprocessados, inclusive a diminuição da fertilidade. Olha quantos pacientes que nós nutricionistas que atuamos nessa área clínica, nós estamos vivenciando de tanto mulheres como homens com infertilidade. E tudo isso começa numa alteração, porque os ultraprocessados, além de conter muita gordura errada, proteína inadequada, açúcar, muita questão mesmo de ter muito sal, muitos desses ultraprocessados, e aí a gente pode ver até, eu fico, meu Deus do céu, é um plant-based lindo que foi produzido por uma empresa. Mas foi colocado, por exemplo, adoçantes, ou muitos dos produtos foram colocados aditivos. Por isso que nós temos que socializar esses conhecimentos para vocês que estão aqui, esses que não são nutricionistas, ou que até produzem os alimentos, para vocês efetivamente mudar os ingredientes. Porque o adoçante, qualquer um que vocês conheçam, ele é péssimo para a saúde. O adoçante atua como disruptor endócrino, aumentando alterações, por exemplo, tiroidianas, infertilidade, obesidade e assim por diante. Como o adoçante altera a nossa microbiota intestinal. E a nossa microbiota intestinal é a parte mais importante que nós temos para garantir uma saúde, inclusive uma saúde mental. O cérebro, que a gente tanto fala, o sistema nervoso central, está correlacionado diretamente com o segundo cérebro, que é onde? No nosso intestino. Então, olha a importância de nós, ao verificarmos um produto, um alimento, olhar o rótulo. Porque às vezes pode ter cacau, pode ter buriti, pode ter licuri, pode ter um monte de coisa linda, maravilhosa. Mas que são os outros ingredientes que faz parte? Vocês entenderam a importância da gente ficar fazendo essa discussão científica para que vocês multipliquem essas informações e as indústrias efetivamente consigam mudar demais exatamente a produção desses alimentos. Porque uma microbiota alterada, ela vai diminuir, por exemplo, a saciedade central. E por isso que muitas pessoas, mulheres principalmente, ainda mais diante de uma TPM, amam comer doce de chocolate no final da tarde. E não adianta o nutricionista chegar e falar, não é para comer, porque entre a prescrição do nutricionista e
vontade de comer doce de chocolate vai ser maior. Então, começando a tratar com essa microbiota, diminuindo as fontes dessas substâncias, a gente consegue gerar saciedade e, efetivamente, nosso tratamento ter aí um resultado muito mais importante. Então, é isso. Microbiota tem que ter alimentos bons. E vou chegar daqui a pouquinho mostrando a importância dos alimentos orgânicos para efetivamente contribuir nessa microbiota. E os ultraprocessados, tem muitas pesquisas, o IDEC, ele solta relatórios, esse aqui foi o último relatório do IDEC, mostrando nesses alimentos ultraprocessados a quantidade que tem de agrotóxicos, e isso é muito importante da gente saber, mas é lógico que eu adorei o menino aluno aqui, que inclusive é da imprensa, jovem, né? Ele falando de alimentos que também têm muitos agrotóxicos, que são, por exemplo, as carnes. Eles são bioacumuladores. Então, os ultraprocessados têm muito impacto? Sim, outros alimentos também. Mas os ultraprocessados são incríveis a quantidade que tem, efetivamente, de substâncias que vão alterar toda a questão da microbiota e fazendo muitas alterações, gerando um processo de inflamação. A doença do século atual já começou, né, em décadas passadas, mas agora, dessas décadas, a doença é a doença inflamatória. E a gente sabe que a obesidade é doença inflamatória, que o Parkinson Alzheimer é doença inflamatória, que o câncer é doença inflamatória. Então, a gente tem que fazer essas mudanças para efetivamente a gente ter resultados positivos. E aqui nesse trabalho, ele mostrando... Aí eu posso olhar um pouquinho para lá também, né? Nesse trabalho aqui, mostrando os 23% que tinham recebido esses alimentos, toda uma alteração que eles tiveram na sua questão, na sua saúde, né, em 31,2%, que é uma coisa muito importante. E aqui, os aditivos alimentares, que a gente fala, meu Deus, eu estou olhando, então vocês já vão triando, passam aqui pela feira. Todos os estandes que tiverem alimentos coloridos, que não forem naturais, e pode ser até, às vezes, algum patrocinador do evento, esses alimentos vão ser responsáveis por autismo e TDAH. Vocês entenderam como a gente já vai pelo olhar? É colorido, a boca fica colorida, não é natural? Este alimento vai causar doenças seríssimas que pode estar acontecendo com o filho de vocês, com o sobrinho, com o filho de um amigo, assim por diante. Então, o papel de todos vocês que estão aqui hoje é fazer a diferença para que essa informação chegue a mais pessoas. Vocês entenderam? Porque aqui vocês podem mudar efetivamente vidas. Quando nós falamos em tudo isso, a gente vai observar que a disponibilidade de muitos alimentos foi acabando assim diminuindo, né, o consumo de frutas, legumes, arroz e feijão no nosso país. Foi tendo uma diminuição desse consumo e sendo invadido pela questão exatamente dos ultraprocessados. Só que os biomas brasileiros, eles trazem soluções para tudo isso. E esse é o foco de pesquisa da BP, da minha instituição por Cordeiro. Vamos conhecer um pouquinho os biomas brasileiros e entender. Pode apontar, pode apontar. Gente, é isso que a gente tem que levar para as mesas dos brasileiros. É isso que todas as empresas que estão aqui deveriam ter como matéria-prima.
os alimentos da biodiversidade brasileira. Porque na hora que nós compramos os alimentos dessas empresas, a hora que essas empresas comprem de forma justa, na produção lá na ponta, de agricultores familiares e extrativistas, a gente está melhorando a saúde humana, mas a gente vai estar melhorando muito a saúde do quê, gente? Do nosso planeta. Os ultraprocessados, as multinacionais que produzem os ultraprocessados, são um dos grandes responsáveis que estão sendo apontados por alterações das mudanças climáticas. Vocês entenderam? Que ponto chega o meu ato de comprar e consumir um alimento? O ato de eu comprar e consumir alimento, ele vai fazer uma mudança sistêmica. Olha a nossa importância, hein? Imagina dos nutricionistas, que estão na alimentação escolar, que estão nos hospitais, que estão nas indústrias. Vocês imaginam a importância do nutricionista, do que eles colocam no plano alimentar? E eu sempre brinco com a minha categoria. Brinco não, é verdade. O nutricionista tem o poder da canetada. O que a gente coloca num edital para uma alimentação escolar, é isso que vai entrar. No hospital, a mesma coisa. Agora, o nutricionista tem que conhecer essa biodiversidade. Convido até vocês para depois ir no estande da VP, que a gente está com todos esses alimentos lá. E aí começa todo o trabalho de iniciativas que tem que ser socializado com todo mundo. Eu tive a felicidade de poder entrar num edital de um projeto na Bahia, do Bahia Produtiva, e tive a felicidade do projeto que a gente encaminhou ser o escolhido pelo Banco Mundial. E por que esse projeto foi escolhido pelo Banco Mundial? Porque nós tínhamos 3 pilares nesse projeto. Um pilar era conhecer os alimentos da biodiversidade da Bahia, que são 3 territórios, 3 biomas: Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado. Conhecendo esses alimentos, estudar o valor nutricional desses alimentos, que muitas vezes não era do consumo próprio. Segundo, de alimentos importantes que a gente pode cultivar, que muitas vezes são as plantas alimentícias não convencionais, as PANC, criar bancos de sementes e mudas. E o terceiro, fazer preparações culinárias maravilhosas com esses alimentos, resgatando a cultura alimentar que estava sendo totalmente perdida pela essa globalização alimentar. Então, diante desse trabalho, com esse pilar, nós, então, começamos um trabalho que foi financiado do Banco Mundial junto com o governo da Bahia, num projeto chamado, na época, Bahia Produtiva, que a gente, então, analisou muitos dados importantes. E nos resultados desse acompanhamento, inclusive com jovens agricultores, que foi diretamente com agricultores, né, familiares, os ATRs, assistentes técnicos e com os ACRs, a gente foi verificando muitas coisas importantes. Inclusive, um consumo exagerado de ultraprocessados. Olha que interessante, o agricultor produz o alimento, frutas, verduras e legumes, vai para o mercado, vende, às vezes até em feiras agroecológicas, vende esse produto, com esse dinheiro ele vai no mercado e compra um monte de produto ultraprocessado. Vocês entenderam? Eles mesmos não valorizam o que tem perto. Pega a caatinga, gente. A caatinga é o bioma que só tem no Brasil e a caatinga é o maior exemplo para o mundo de como a gente pode ter a nossa alimentação no futuro. Por quê? Porque os alimentos da caatinga utilizam pouca água. E a água é um bem maior que está se extinguindo no mundo. Então, a caatinga é um exemplo para o mundo. Só que as próprias pessoas que estão perto da caatinga não valorizam consumir as cactáceas. Não valorizam consumir mandacaru, a palma, o xique-xique. E olha só, na nutrição, tem meta-análise, que é aquela força científica, mostrando que esses alimentos, eles conseguem diminuir e até reverter o diabetes. E assim de agricultores tomando insulina e remédio para diminuir o seu diabetes. Vocês entendem o poder educacional? Conforme a gente vai chegando, vai explicando, eles vão mudando os hábitos,
o que vai tendo de geração? Saúde, até para esse agricultor que precisa ser muito saudável, porque o trabalho da agricultura é árduo, gente. Quem já foi lá no dia de campo, é muito árduo. Então, qual foi o nosso trabalho? Reduzir todo essa ingestão desses vários alimentos, e depois eu vou socializar com vocês tudo que vocês aí puderem, mas junto com esse resultado, acho que eu passei muito rápido, deixa eu ver aqui se eu consigo voltar um pouquinho. Você consegue voltar para mim um pouquinho? Deixa eu ver, aqui que eu volto? Acho que eu volto aqui. Aqui eu vou e aqui eu volto. Espera só um pouquinho, que agora eu estou aqui, ó. O que nós fizemos, então? Todo o trabalho foi baseado no Guia Alimentar da População Brasileira. E com esse trabalho, né, assim que foi medido, e olha que nós tivemos que continuar esse trabalho durante a pandemia. No meio do trabalho veio a pandemia, e várias partes do projeto, que era totalmente presencial, ele teve que ser online, virtual, mas foi lindo. A gente conseguiu, nesse projeto, reduzir o índice, já nessa proporção de refrigerante, de biscoito recheado, de suco artificial, olha, 60% de suco artificial foi reduzido. E aí, o que nós tivemos com tudo isso? A avaliação, espera só um pouquinho, voltar aqui. Acho que não está voltando, eu não estou apontando. Você consegue me ajudar? Voltei? Voltei. E aí, o que a gente fez, né, o nosso trabalho? Era avaliar o impacto dessas mudanças na saúde dessa população analisada. Olhem só, pela teia das intercorrelações metabólicas, como a gente conseguiu diminuir dor de estômago, dor intestinal, intestino preso e diarreia, dor de cabeça, o sono, dor na articulação e até mesmo na questão da pele e do envelhecimento, de ter esses traços. Ou seja, a nutrição, é lógico, é de dentro para fora. E em curto prazo de tempo, nós conseguimos fazer alterações importantíssimas. Porque você está lá, como, por exemplo, está bem pertinho das pessoas. Por exemplo, a questão do umbu. O umbu, ele é um alimento com uma riqueza nutricional que, se todo mundo soubesse dessa riqueza, a gente ia ter um monte de produtos com umbu aqui. Porque eu vejo um monte de gente com produto com açaí. O umbu tem 7 vezes mais antocianidinas com capacidade antioxidante e anti-inflamatória do que o açaí, gente. E poucos de vocês conhecem a questão do umbu. Vocês entenderam a importância aí? Vou desinflamando tudo, vou desinflamando. Vou tendo aqui a questão do meu sono. Imagina a pessoa não conseguir dormir. O sono é um dos pilares da saúde. É durante o sono que a gente destoxifica o corpo inteiro. Mas, principalmente, os nossos neurônios. Aí, no dia seguinte, eu vou ter um monte de informação e eu consigo captar porque está tudo mais limpinho. Se eu não tenho sono, eu vou ter muita complicação e, ao pouco, com o passar do tempo, eu vou perdendo minha concentração, minha memória e aí toda a minha performance, por exemplo, cognitiva. Enfim, é muito, muito importante toda essa relação. E aí nós fizemos todo um questionário mostrando o que esse projeto repercutiu para esses agricultores, além da saúde. E foi muito lindo, porque esse projeto repercutiu de aumentar os quintais produtivos, da gente, nesses bancos de sementes e mudas, começar a conhecer esses alimentos que estão lá, desde da questão do Major Gomes, da Beldroega, da Ora Pronobis, que estavam lá e a gente foi mostrando e multiplicando, e eles resgatando esses valores, aumentou o consumo do quintal produtivo e aumentou toda a questão do consumo mesmo das hortaliças. Então, realmente, aqui a gente tem várias análises mostrando todo o impacto que teve, inclusive na segurança alimentar e nutricional. E por que eu trago esse projeto? Porque o consumo de polifenóis, ele é a base para qualquer nutricionista que está aqui fazer o cálculo do cardápio. Esquecem cardápio calculado, que isso é século não, né? Mas décadas passadas, que cardápio calculado tem que ser com calorias, macronutrientes, carboidrato, proteína, né? Esquece, isso não é a nutrição atual. A nutrição atual é fazer o cálculo do cardápio pela quantidade de fitoquímicos que os indivíduos devem ingerir. O que eu fiz aqui com a minha equipe? Eu peguei hábito alimentar de todas as regiões brasileiras e, nesse hábito alimentar, a gente verifica uma baixa ingestão de
compostos bioativos. E vocês vão ver nos trabalhos que eu vou apresentar a seguir como está baixo mesmo. O que nós fizemos, então? Nós pegamos os alimentos da biodiversidade brasileira e fomos em cada região pegando os alimentos da biodiversidade brasileira. Olha o resultado de aumento dos compostos fenólicos. Na região norte, colocamos lá a questão do licuri, a palma, né? O mesmo inhame roxo, que dá em grande quantidade, a mandioca, que é extensa. Vamos tirando, sabe aquela coisa do pão, margarina, leite, chocolate, achocolatado e açúcar, que invadiram a alimentação do nordestino? E falo isso porque eu venho de família nordestina, meu pai é de Recife, Pernambuco, e o hábito na minha casa, mesmo em São Paulo, não era consumir pão, nem leite, nem nada disso. Era consumir um tubérculo, né? Muitas vezes era lá um cuscuz, não é esse quem é nordestino? Que é o exemplo de café da manhã para o mundo, gente. Para o mundo. Porque se tem uma coisa que tem agrotóxico e cheio de xenobióticos, é o trigo, principalmente esse que é produzido aqui no nosso país. Esse é lotado de agrotóxico, lotado de glifosato, que é péssimo para a nossa saúde. Enfim, em todas as regiões, a gente conseguiu aumentar e modular esse estresse. E isso, quem sai lucrando? Imagina, consumir os alimentos da biodiversidade, que vem da agricultura familiar, que vem dos extrativistas, gerando renda na ponta, mas melhorando a nossa saúde, vocês concordam? E por que é importante aumentar esses índices de consumo? Por quê? Porque os trabalhos científicos, eles vão demonstrar que quanto mais eu consumo de compostos bioativos, mais saúde em relação à obesidade, doença cardiovascular eu terei. E aqui é um trabalho muito lindo da Renata, que coordena o nosso instituto de pesquisa. Essa foi a tese de doutorado da Renata Carnaúba, que ela avaliou Brasil inteiro pelo último POF, qual estava sendo a ingestão dos compostos bioativos do grupo dos fenólicos, que é o que tem, né, o maior guarda-chuva. E aí, o que a Renata observou? Que o consumo máximo estava ao redor de 364 miligramas, diferente de muitos outros países. E aí a gente começa a nossa discussão, que é efetivamente o que esses compostos fenólicos vão contribuir para a nossa saúde. E aí ela dividiu por mulheres, homens, é um trabalho super extenso que eu socializo depois com vocês, e a referência, inclusive, já está até aí para vocês, né? Não está passando. Travou aqui. E aí, então, nesses compostos, o que a gente vai ver? Trabalhos científicos muito robustos. Esse trabalho do Lancet, que foi feito com mais de 53 mil pessoas, e foi um trabalho longitudinal acompanhado por 21 anos, o que ele demonstrou nesse trabalho? Que quando a gente tem um consumo maior de compostos bioativos, a gente chega a reduzir em até 32% o número da doença arterial periférica, hipertensão e doença arterial periférica. E é assim de pessoas com pressão arterial alta, que vão ao médico, e posso falar isso com tranquilidade, porque meu marido, inclusive, é médico, que vão a muitos médicos que não acabam tendo conhecimento da nutrição. Esse médico ele vai prescrever o remédio para reduzir a pressão arterial e um diurético para diminuir a concentração de sódio, e joga fora um monte de magnésio, que é o grande nutriente que faz modulação da pressão arterial, porque ele é riquíssimo, magnésio, formando óxido nítrico, dilata a artéria. E quando eu estou com os compostos fenólicos, eu consigo reduzir todo esse processo de oxidação, melhorando demais. E olha só esse outro trabalho. Um incremento de 100 miligramas por dia no consumo dos flavonoides reduz em 9 vezes o risco do acidente vascular cerebral. 100. Vocês viram que eu mudei de um cardápio que era de 100 para quase 2.200 na questão da região norte. Mas se eu conseguir aumentar 100, eu já vou estar tendo uma redução de, olha aqui, a questão do acidente vascular cerebral do AVC é muito, muito complicado. Esse outro trabalho, ele fez uma meta-análise mostrando o resultado do consumo dos polifenóis no risco do diabetes. E o que ele demonstrou?
que um incremento aí de 600 miligramas por dia no consumo dos ácidos fenólicos reduziu em 34 vezes o risco de diabetes. É muita redução, não é, gente? E tudo isso pode estar no quintal produtivo, inclusive de vocês. Não sei quem já me acompanha nas minhas redes sociais, quem me acompanha já conhece meu quintal produtivo. Quem não me acompanha vai poder começar a acompanhar para vocês verem, num quintal super pequenininho produtivo que eu tenho na minha casa, quantas espécies de alimentos eu tenho e que esses alimentos com todo esse poder aqui antioxidante. Aí entra numa outra questão importante. Por que nós temos que cada vez estar mais atento aqui na feira? Eu não sei se vocês sabem que tudo que é tapete verde da feira é uma produção orgânica ou agroecológica que está em transição. Mas o que a gente tem que ter? Esse tapete verde muito maior nas próximas edições. Vamos aumentando esse tapete verde para um dia ser tudo aqui tapete verde. Vocês entenderam? E quando que vai ser tudo um tapete verde? Quando a sociedade souber que os alimentos orgânicos, eles são perfeitos para a nossa saúde. Tanto os orgânicos, como da agricultura natural, como os biodinâmicos. Nós estamos completando 100 anos da agricultura biodinâmica. Que data que está sendo comemorada aqui dentro desse evento. E aí, o que a gente traz? Eu vou falar mal, né, dos agrotóxicos? Com certeza eu vou falar mal. Os agrotóxicos não falta trabalho, meta-análise, mostrando agrotóxico câncer, agrotóxico aumento de diabetes, agrotóxico alteração hormonal, de tireoide, por isso que é tanta gente que vocês conhecem, com alteração de tireoide, tomando lá o remédio por T3 e T4, alteração na fertilidade, agrotóxico é depressão, tudo isso é agrotóxico. E por que o sistema nervoso central é um dos principais que eles têm efeito? Porque o sistema nervoso central, ele é pura gordura, e o agrotóxico fica armazenado e faz as suas reações bioquímicas em que ambiente? Do tecido adiposo da gordura, vocês entenderam? Por isso que estão vendo tanta gente com depressão, tanta gente com autismo, com hiperatividade. Então, a conduta número 1 é reduzir. Mas, cada vez a gente está querendo comunicar mais à sociedade, isso até no movimento que eu vou mostrar para vocês, chamado, um movimento bem grande que foi gerado esse ano, Conexão Solo Vivo, a gente quer começar a falar dos benefícios dos orgânicos, porque dos malefícios dos agrotóxicos a gente já está sendo invadido. Mas quais são os benefícios? Olha a robustez desse trabalho com mais de 62 mil participantes, mostrando a correlação direta do consumo dos orgânicos e diminuição da obesidade. E é muito simples vocês entenderem isso. Quando eu consumo um alimento orgânico, eu vou ter menos agrotóxico, menos xenobiótico, e um dos efeitos que os orgânicos fazem, essas substâncias, é ativar o receptor para ele se ligar ao hormônio. Então, o receptor se liga no hormônio, ou seja, faz o hormônio funcionar, inclusive o hormônio da tireoide. Receptor ligou ao hormônio, tudo funcionando no nosso organismo. Perfeito. O agrotóxico, ele impede esse efeito. Vocês entenderam? A importância do consumo do alimento orgânico. E pensando em tudo, o hormônio é tudo que orquestra o nosso organismo. Tudo é base hormonal. E as mulheres que são até mais impactadas que podem falar isso, né, gente? Como a gente é impactada de ter endometriose, tensão pré-menstrual, ovário policístico, assim por diante. Então, essa relação aqui é muito importante. E aí tem todas as vias bioquímicas, que eu vou deixar aqui para depois, né, socializando com os nutricionistas, para vocês poderem entender todo esse mecanismo, não é o foco aqui. Mas o que eu quero trazer no foco é os alimentos orgânicos, por ter maior concentração de polifenóis, olha que coisa linda, eles têm ação tanto na questão inflamatória, como na melhora da microbiota intestinal. E eu vou explicar isso melhor para vocês. Quando um alimento é produzido sem agrotóxico, ele vai se defender daqueles insetos que estão lá migrando. Ele vai se defender. Quando ele se defende, ele produz pelo metabolismo secundário os compostos bioativos dos fenólicos. Vocês entenderam? Vocês nunca mais vão esquecer uma explicação minha. Qual criança que tem mais imunidade? A criança que a chupeta cai no chão e o pai corre esterilizar a chupeta? Ou a chupeta que cai no chão
e o pai coloca na boca da criança? Qual que vai ter mais imunidade? Com certeza é essa que deixa a chupeta cair, você coloca na boca da criança, vocês entenderam? É isso. A planta sem agrotóxico, ela vai se defender, ela vai aumentar a sua imunidade. Imunidade em nutrição da planta significa maior produção de fenólicos. E a outra questão importante, a microbiota do solo, ela está diretamente ligada à microbiota do nosso organismo. E o nosso organismo, com uma boa microbiota, vai gerar melhor capacidade anti-inflamatória. Olha que trabalho lindo que a USP publicou no final do ano passado. Nem está aqui, mas eu vou falar porque ele é muito lindo. Eles descobriram, os pesquisadores aqui da USP de São Paulo, que quando você ingere mais fenólicos, esses fenólicos vão desorientar a multiplicação das bactérias gram-negativas, das bactérias patogênicas. E vão multiplicar as boas bactérias. Vocês entenderam a profundidade dessa pesquisa científica, gente? Que toda a sociedade civil tinha que conhecer isso para assim, eu não vou colocar esse veneno dentro do meu organismo. Eu não vou colocar microbiota na criança. Quantos pais chegam e falam, eu sei que a minha base é pediatria, quantas crianças que os pais falam assim, meu filho não gosta de comer frutas, legumes e verduras. Aí você fala assim, deixa eu olhar a língua do seu filho. Ou até de um adulto que também fala que não gosta de comer frutas, verduras e legumes. Você olha a língua da criança ou do adulto, é aquela língua com uma capinha branca assim. Nunca essa pessoa vai gostar de comer frutas, verduras e legumes. Porque isso representa, essa língua branca, que essa pessoa está lotada de fungos. Que ela alterou a sua microbiota intestinal. Por onde que eu começo a tratar uma criança que não gosta de comer frutas, verduras e legumes? Exatamente cuidando da microbiota dela. E eu não preciso, nem para criança, nem para adulto, de uma forma, para toda a sociedade, dar pré-biótico, prebiótico, simbiótico ou pós-biótico suplementado. Não preciso. Eu só tenho que saber de uma coisa. Se daqui da minha palestra vocês saírem com isso na cabeça de vocês, eu falo, já valeu a pena aqui ainda estar na Biofair e socializar isso com vocês. Vocês, todas as pessoas, todas as crianças, têm que consumir diariamente uma banana verde congelada. Olha o que as pesquisas científicas trouxeram. Que a banana verde, qualquer espécie de banana verde que vocês conhecerem, se for congelada, aumenta os níveis de amido resistente, que vai nutrir demais essas boas bactérias intestinais. E esta foi uma das estratégias que nós usamos no projeto do Bahia Produtiva. Porque nós estamos explicando para todos eles que tinham obstipação ou diarreia, que a simples conduta de consumir essa banana resolveria a disbiose intestinal deles. Vocês entenderam a importância disso, gente? Ah, Valéria, a polpa da banana verde, que eu cozinho 10 minutos, faço a biomassa, é legal? É legal. A farinha da banana verde é legal? É. Mas o que o trabalho científico, o último publicado, demonstrou que a maior quantidade de amido resistente vem da banana verde que foi congelada. No outro dia, você vai usar preparação, quer pôr no suco, quer pôr, às vezes, no caldo do feijão. Cada um vai usar a sua criatividade. Porque o congelamento perde aquela questão do sabor do tanino, que a gente não consegue comer uma banana verde. E fica um sabor neutro. Vocês entenderam a importância dessa informação, gente? Por isso que a gente tem que, cada vez mais, priorizar os alimentos orgânicos. Esse trabalho, esse paper de 2019, eu coloco que é um dos principais, porque ele fez, num resumo desse trabalho, o que eu posso falar dos alimentos orgânicos, e é isso que eu, inclusive como nutricionista, para socializar, para toda a sociedade, posso falar, e o que eu não posso falar. O que eu posso falar que foi comprovadamente, comprovado cientificamente? Que os alimentos orgânicos têm maior concentração dos compostos bioativos, de vitaminas C, E, beta-caroteno e de ômega 3.
Eu não posso falar que os alimentos orgânicos têm mais minerais, porque eles não têm mais minerais. Os trabalhos não me corroboram para falar isso. Mas os alimentos que não são orgânicos, eles têm uma quantidade menor, então, dessas substâncias, e uma quantidade muito maior de pesticidas, dos agrotóxicos, e uma quantidade muito maior de antibióticos. Produção que não é orgânica, de um leite, de um ovo, assim por diante, vai ter uma condição muito maior de antibiótico. Qual o impacto que os alimentos orgânicos têm na nossa saúde? Aí, gente, muito resumidamente aqui, depois eu deixo um outro slide para vocês, tem trabalhos científicos mostrando o impacto dos alimentos orgânicos, aumentando a fertilidade, diminuindo a incidência de câncer, e isso é trabalho que vocês vão ver a referência aqui, diminuindo a doença cardiovascular, a obesidade, transtornos mentais, Alzheimer, Parkinson, tudo isso com o consumo dos alimentos orgânicos, gente. Então, é uma coisa que está super nas nossas mãos. Quando eu socializar esse material com vocês vão ver trabalhos exatamente na melhora do esperma, na melhora da gestante aqui, diminuindo pré-eclâmpsia. Quantas mulheres tendo filhos com 6 meses, 5 meses, com eclâmpsia, pressão arterial alta, que consumindo os orgânicos isso estaria diminuído, porque aumenta, né, pelos fitoquímicos, a dilatação dessa circulação. A asma, né, a relação inversa, esse trabalho aqui do JAMA é maravilhoso, foi um trabalho longitudinal de 7 anos, mostrando a diminuição de câncer pela questão do consumo dos orgânicos. Um trabalho super robusto. E aqui a questão até da doença renal. Ou seja, tudo isso a gente tem de forma organizada. O que eu convido vocês aqui que estão nessa feira? Para vocês pegarem o tapete verde e conhecer todas as cooperativas que estão aqui sendo apresentadas para todos vocês. É lá que o olhar de vocês para a saúde tem que ser concentrado. Esquece estandes lindos, maravilhosos, cheios de corantes, tá bom? Vamos para este olhar. Esse é o olhar. Então, vivenciamos muita abundância, muita biodiversidade alimentar, valorizando o profissional mais importante do mundo, que é o agricultor. A CSA, por exemplo, quando trabalha as sutilezas do campo, ela vai olhar para as punks, né, que são plantas, que são alimentos que foram esquecidos no processo e agora estão voltando para a ordem do dia. Talvez a única maneira que a gente tenha de preservar hoje seja consumindo, porque ao consumir vai gerar demanda para plantar mais, para que isso não se extinga, que a gente comece a comer comidas não convencionais. Para alguns, porque para outros já não é mais não convencional. Daqui 2 semanas eu vou conseguir mandar muricato na cesta. A CSA transformou a minha vida. Nossa, antes da CSA me faltava tudo. E aí vai procurar o quilo de milho para plantar e não encontra lá no mercado. Então, por quê? Porque muitas vezes ele não guarda. Eu guardo assim, ó, o meio do tempo que nem tá aí, ó. Na hora de plantar, eu só faço selecionar o caroço, vou lá e pronto. E graças a Deus eu tenho. E dá um milho delicioso. Tá delicioso. Aqui, É lá de Piranhas, lá na Caatinga. Não é transgênico, semente criou no seu alimento. Não alimento milho desse tamanho, tudo transgênico, cheio de agrotóxicos. Mas essas pessoas estão lá cultivando comida de verdade para nós e elas esperam receber de nós uma subsistência, um apoio para que elas possam continuar desenvolvendo esse trabalho. Essa ideia do CSA fortaleceu muito o que a gente pensa, porque fica bom para quem está recebendo os alimentos e para quem está produzindo os alimentos, né? Nós temos uma ligação direta com as pessoas, não tem esses atravessadores que acabam tornando o mercado muito mais difícil, na verdade, né? Muito mais apreço pelo produtor do que o preço, né? É exatamente isso. Ele traz
todo o processo, da terra ao prato, porque eu não cozinho se não tiver um produtor lá produzindo esse alimento. Então, para mim, a cozinha, ela começa na terra. E é isso, gente, uma iniciativa que começou 13 anos no Brasil, que começou na década de 70 no Japão. Aliás, eu tive uma grande honra de, em 2019, numa vivência que eu fiz no Japão, conhecer as duas pessoas que estão bem velhinhas, que fizeram essa iniciativa no Japão, que é maravilhoso. Invadiu a Europa na década de 80, Estados Unidos e Canadá na década de 90, e há 13 anos atrás, nós hoje temos um mapa da CSA literalmente no Brasil inteiro. Inclusive, vocês entrarem na plataforma do Bahia Produtiva, lá nós temos total cadastramento de várias iniciativas e de todas as CSAs que tem na Bahia. Porque lá a Gisele Palabro, que é uma nutricionista maravilhosa, ela é responsável pela rede CSA da Bahia. Em todos os locais a gente tem aí um embaixador. A plataforma online Sam Bahia Produtiva oferece curso online e gratuito que apoiarão no desenvolvimento de ações de inclusão socioprodutiva, nutrição, culinária e punk, através de vídeos sobre comida de verdade, valorizando os alimentos regionais, além de cartilhas com informações nutricionais, orientações de cultivo e de aproveitamento integral dos alimentos, além de pareceres técnicos científicos sobre saúde, bem-estar e imunidade. Na área Onde Encontrar, será possível acessar empreendimentos da agricultura familiar, feiras agroecológicas, relação de CSA na Bahia, sites de compras de produtos da agricultura familiar e banco de sementes. Acesse todos esses benefícios através do site www.car.ba.gov.br/sam. Demais, né, gente? E agora, terminando, eu quero que todos vocês conheçam essa iniciativa que congregou todas as iniciativas de orgânicos desse país. Instituto Brasil Orgânico, AAO, a questão mesmo da Associação de Agricultura Biodinâmica, da Agricultura Natural da Fundação Moquichocada, da Agricultura Regenerativa do GAAS. Nós criamos exatamente um Instagram para mostrar como é possível ter segurança alimentar e nutricional sem utilizar os agrotóxicos. É uma rede que começou em março e ela está sendo super fortalecida. E olha só aqui, comemorando os 100 anos da biodinâmica, e acho que aqui tem um sonzinho, não tem? Se ele não tiver o som, não tem problema, que aí a gente está colocando. Mas olha só, pode aumentar um pouquinho o som. Não tem problema, não está conseguindo aumentar o som. Mas aqui, ó, todos esses alimentos produzidos aí com agricultura biodinâmica, que é uma agricultura que utiliza os preparados biodinâmicos, que são a base de homeopatia e de fitoterapia, que aumentam demais a parte imunológica dessa planta. Por isso que todas as pesquisas científicas da área de nutrição demonstram que, comparando orgânicos com agricultura biodinâmica, a biodinâmica tem maior concentração de fenólicos. E eu convido vocês, todos que estão aqui, para passar aqui nessa mesma rua, no estande aqui da Demeter, que lá está todo o pessoal da agricultura biodinâmica. Como eu convido vocês para conhecer todo o trabalho aí das cooperativas. E aí, nessa questão das cooperativas, terminando então a minha palestra, eu convido todos vocês para participarem do nosso congresso. O nosso congresso é o maior congresso de nutrição, literalmente, do mundo. Quem já viu pode comprovar. E no nosso congresso não entra nenhuma empresa que produz ultraprocessado. Não entra. E no nosso congresso, a gente dá o maior apoio para a agricultura familiar e para os extrativistas. Porque nós temos que fazer a conexão, vocês entenderam? De todos esses profissionais mais importantes do mundo, que são os agricultores extrativistas, está falando com a minha profissão, que é uma profissão importantíssima para a saúde de todos. E por isso que, assim, são anos e anos de convivência com as cooperativas, e, novamente, eu agradeço demais, né, a presença de todas elas. Agora, gente, eu vou pedir para algumas pessoas se levantarem aqui, porque essas pessoas do projeto
da Bahia, que estão aqui, eu quero a representação total da Bahia. O pessoal da Central do Cerrado, quem está aqui. Qualquer produtor, você, o Mauro, cadê o Mauro? Você, agricultor. Eu quero que todos os agricultores, que todos os extrativistas, que pessoas que coordenam trabalhos lindos, como o da Bahia, Central do Cerrado, sejam aplaudidos de pé. Todo mundo ser aplaudido, literalmente de pé. É emocionante o que vocês fazem, gente, é emocionante. Minha gratidão e a gratidão da sociedade por tudo que vocês fazem. Porque não é um trabalho fácil, mas é o trabalho mais digno e honrado que tem. Muito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada, Valéria. A gente tem um tempinho para perguntas. Isso. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Valéria? A gente tem uns minutinhos, dá tempo para uma perguntinha. Só levantar a mão que a gente leva o microfone até vocês. Alguém? Aqui. Alô? Alô? Sou Felipe, do Rio de Janeiro. Administrei muito tempo a fazenda de banana orgânica, que eu certifiquei e tem uma história toda por trás. Mas a pergunta é mais direta em relação a como comer a banana congelada verde. Eu fiquei super na dúvida. Ó, é super simples. Você congelou a banana, certo? Você vai tirar diariamente, porque você não vai todo dia congelar, você já congela um tanto, né? Aí, no outro dia, se você quiser, depois de congelada, você já pode deixar na geladeira para descongelar, ou até fora mesmo da geladeira, porque ela não vai perder o amido resistente. Aí ela vai ficar uma banana que vai ter que ser triturada, né? Comer até pode comer, mas ela vai ser triturada. Então, você fez um suco, uma vitamina, ou qualquer preparação que depois você vai acrescentar num caldo de feijão, você tem que bater no liquidificador. Aí vocês vão ver que uma preparação que tem a banana verde, ela fica com uma preparação com uma consistência, gente, deliciosa. Nesse período agora de dengue, né? A dengue está tendo, assim, meu Deus do céu, quantas pessoas com dengue. Qual a orientação nutricional que eu fui socializando com um monte de gente nas minhas mídias, mídia da VP, assim por diante? Dengue. Dengue é interessante eu ter algum tubérculo, inhame, cozido, ou a batata doce que dá nesse Brasil inteiro, que não precisa ser cozida. E eu posso utilizar, como nosso projeto da Bahia, as folhas da batata verde, que tem mais de 7 vezes poder antioxidante, anti-inflamatório, porque é riquíssima em beta-caroteno. Então, qual é a receita que eu passava para os meus alunos, tudo a gente vai socializando? Você vai pegar o tubérculo, que pode ser inhame, cará, pode ser qualquer um, tá bom? A batata doce que não precisa ser cozida. Inhame precisa, porque eu estou vendo muita gente fazer bebida com inhame crua. Não pode, porque rouba aí a absorção de vitaminas e minerais importantes, principalmente minerais. Bate com uma banana verde, que você com casca congelou. ou sem casca? No começo, às vezes, as pessoas não conseguem ingerir com casca. Então, a gente vai mudando esse paladar, esse hábito alimentar. Então, no começo é com sem casca. O que eu faço com a casca? Vou picar, vou fazer uma farofa, vou colocar numa caponata, aí você vai usar exatamente integralmente o alimento, porque isso é uma dieta sustentável, a gente tem que aproveitar integralmente os alimentos, né? E aí, nesta preparação, eu já estou trabalhando com um alimento que vai aumentar demais o poder imunológico, que é a banana verde, que vai trabalhar no principal órgão imunológico, que é o intestino. Você entendeu? Quero bater com outras frutas? Pode colocar outras frutas, não tem problema. O que não pode faltar é o tubérculo com a banana verde. Pegaram, gente? Os resultados é fantásticos. E aonde que o resultado é fantástico, principalmente da batata doce, é impedir a diminuição das plaquetas. Porque se diminuir plaquetas, a pessoa tem que ser internada, não é isso que é o grande risco? E aí é essa orientação de saúde pública, de utilidade pública que a gente tem que passar para todo mundo. Tranquilo? Próxima pergunta. Qualquer tipo de banana. Qualquer tipo de banana, ela vai formar no congelamento o amido resistente. E ele que é o pré-biótico que nutre as boas bactérias. Qualquer banana verde. Muito bem. Eu adorei a sua pergunta, porque eu tenho essa dúvida também. Se você não perguntasse, eu ia perguntar para a Valéria no camarim depois. Valéria, muito obrigada pela sua participação. Palmas para a nossa convidada. Muito, muito obrigada, gente. Até a próxima, viu?
Nós estamos aqui na feira, na Rua K, número 1, com o stand da VP, Biomas VP, que está aqui. E o nosso stand é lotado de oficinas culinárias, mas oficinas muito interessantes. Hoje, por exemplo, nós vamos ter oficina de conversa, roda de conversa sobre a questão da alimentação vegetariana, que é uma alimentação sustentável e muitas vezes a gente tem que fazer essa transformação. Mas a gente vai ter rodas de conversa lá com os agricultores da cooperativa, né, que o Marcos Soares coordena, que é a cooperativa que pega toda aqui São Paulo, estado de São Paulo, e que está iniciando um trabalho muito lindo com as cooperativas, também aumentando as cooperativas da Bahia. Então, vão lá nos visitar, conhecer esses alimentos da biodiversidade, tirar dúvidas com os nutricionistas que estão lá, como que a gente aplica, porque lá tem todos os alimentos, né, que tem tanto na Central do Cerrado, como no projeto do Bahia Produtiva, também no projeto, né, do governo da Bahia. Então, lá vocês podem comer receita culinária, degustar e saber como isso pode agregar mais saúde no dia a dia de vocês e colaborando aí com a saúde do planeta, tá bom? Obrigada, gente, e até uma outra oportunidade. Muito, muito bom, viu? Muito bom, obrigada. E a VP é uma super apoiadora nossa na feira. Muito obrigada por tudo, Valéria. E eu fico muito feliz, gente. A VP, desde o início da Biofair, eu fico com a parte assim, da Biofair, a gente é parceira da Francal, né? Então, a gente tem até lá na organização, no apoio, né? Isso. E eu fico muito feliz de cada edição a gente ver o tapete verde crescendo, não é? Demais, então, né? O trabalho muito de legal. vocês é fantástico, viu? Muito obrigada por tudo, Valéria. Tchau, gente. Estou aqui para alguma pergunta, alguma coisa. Deixa eu tirar uma foto com vocês. Ficam aí, então. Foto, gente. Tem que dar um tchauzinho. Vai todo mundo aparecer ali atrás da Valéria. Tá aparecendo assim? Legal. Mas tem que aparecer animado, né, gente? Senão não tem graça. Uhul! Muito bom, obrigada, Gratidão, Valéria. Está gratidão registrado.